A poucos minutos do primeiro discurso como Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira assistiu ao concerto da Orquestra Juvenil da Bonjoia, um momento partilhado com o antecessor Rui Rio, cujo legado foi elogiado pelo atual Presidente como modelo de pedagogia democrática e cívica, descrito como exemplar em rigor e transparência. Servir os cidadãos, melhorar a sua qualidade de vida, atender às suas necessidades e anseios legítimos. O poder local, na verdade, mais do que qualquer outro poder público, é o que melhor corporiza a ideia de um Estado de proximidade, de relação com os cidadãos, que às vezes, e quantas vezes com razão, olham para o poder central como um poder longínquo e até temível. Um país livre e independente, realmente, é aquele que todos os cidadãos têm condições de vida dignas e uma real igualdade de oportunidades. Um Portugal moderno e desenvolvido é um Portugal subsidiário, onde todos são respeitados e no qual as necessidades de todos são tidas em consideração. Um importante poder local espelhado na cerimónia com a presença de António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, e refletido nas palavras do Presidente da Invicta. É necessário que cidades como a nossa, como a cidade do Porto, sejam cidades livres, no sentido histórico de cidades autónomas e abertas, abertas às outras cidades, abertas ao comércio livre, abertas à tolerância de religiões, de crenças e de costumes. O Porto livre pode, e mais do que pode, deve assumir um papel agregador, deixando claro que não tem a pretensão do domínio e que não aspira a ser capital, senão de si mesmo. Por isso, proponho a criação de uma Liga de Cidades que vá do Porto a Bragança, passando, entre outras, por Viana do Castelo, por Braga e Guimarães, por Chaves e Vila Real, num traço contínuo que nos una como o Norte, em que cada cidade compreenda e aceite que, se de alguma forma não se unir com as outras cidades em torno de interesses que são comuns e partilhados, ficará menos forte, mais limitada estrategicamente e mais isolada. Só assim, acredito, a região Norte, que indiscutivelmente partilha interesses, problemas e um destino comum, poderá ter hipótese de reivindicar com eficiência e de forma consistente aqueles que são os seus direitos e aspirações legítimos. Uma união que toca nos pontos comuns e aproxima os incomuns em função de uma evolução humana, cultural, económica e social, de forma coesa, gradual e contínua. O mandato que hoje se inicia abre um novo ciclo político na cidade do Porto. E esse será um ciclo de evolução. De evolução porque esse foi e é o nosso compromisso de honra para com a cidade e para com os cidadãos. Correndo o risco de me repetir, vamos manter o que está bem e vamos melhorar o que for necessário. Manter o que está bem obriga-nos à maior das exigências. Melhorar o que é necessário apelará ao melhor do nosso empenho e criatividade. Este será também o ciclo do desenvolvimento, um desenvolvimento social, económico e cultural, correspondendo às expectativas dos portuenses e à força, à energia e ao espírito empreendedor desta grande cidade. No dia em que anunciei aos portuenses que era candidato a Presidente da Câmara Municipal, disse com clareza ao que vinha: garanto-lhes que não alterei a minha opinião. O que disse na altura, nesse primeiro discurso, repito agora. E as três prioridades são coesão social, a economia e a cultura. As contas rigorosas e transparentes são, isso sim, o pressuposto, a condição para que a governação e as opções estruturantes que acima enunciei possam ser levadas a cabo. Apostar em políticas ativas que transformarão o Porto num ambiente atrativo para o investimento, vamos trabalhar na atração desse investimento, na manutenção dos postos de trabalho existentes, na manutenção das empresas que hoje vivem com grandes dificuldades. Porque sabemos que o Porto é diferente de todas as cidades, queremos apostar na cultura, que garante essa identidade, que projeta a sua imagem e reforça o sentido de pertença e o sentido de liberdade dos portuenses. Uma cidade tradicionalmente popular para genuinamente moderna, uma riqueza em costumes para fértil em criação, um povo autêntico para o cosmopolitismo vindo do mundo. Queremos, por isso, um Porto autêntico, leal, genuíno. Queremos um Porto europeu
ambicioso e desenvolvido. Queremos um Porto que, ao mesmo nível e ao mesmo tempo, conjugue tradição com modernidade. Um Porto que mantém os seus hábitos, privilegia os seus costumes e que, em simultâneo, sabe arriscar e ousa inovar. Vamos ter uma cidade limpa, sustentável e acessível. Vamos fazer desta nossa cidade uma cidade segura, inclusiva e solidária. Vamos ter uma cidade dinâmica, criativa e criadora. Vamos ter uma cidade que se orgulha das suas tradições, mas que nunca tem medo de se transformar. Vamos ter uma cidade que sabe ser cosmopolita, sem nunca, mas nunca deixar de ser popular. A cidade do Porto, liberal e aberta, tolerante e abrangente como é, não irá negligenciar as suas responsabilidades regionais e nacionais. O Porto terá, naturalmente, uma voz firme na área metropolitana. O Porto terá uma posição integradora e afirmativa no conjunto da região Norte. Não se fechará em si mesmo, e muito menos será portocêntrico. O Porto não será uma feira de vaidades, nem terá a pretensão provinciana de representar majestaticamente o país a sul do Minho e a norte do Mondego. O Porto será sempre parte integrante de um todo nacional. Disso, o Porto não abdica nem capitula. O Porto terá sempre uma voz ativa, autêntica, determinada. O Porto terá sempre uma posição própria, responsável e respeitável. E o nosso país, Portugal, terá sempre o Porto que merece e o Porto que precisa. Um discurso que distingue o Porto, como foi, é e quer ser, um presidente eleito pelos portuenses e para os portuenses.